vamos continuar falando nesse bloco sobre obesidade infantil. E para isso nós convidamos a nutricionista Cristiane Sabatini, que já está aqui comigo. Obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você. Posso chamar de Cris? Pode. Ô, Cris, vamos começar então pelos maus exemplos, porque hoje você trouxe uma mesa assim maravilhosa, isso. Dá pra gente falar bastante. Eu trouxe aqui algumas demonstrações pra gente mostrar, pessoal de casa, principalmente as mães, né, dando dicas, inclusive, e algumas demonstrações assim, muito importantes. Vamos começar falando, Cris, que assim, criança gordinha, infelizmente, não é mais sinônimo de criança saudável, não é? Não é. Quando o excesso de peso, tanto o sobrepeso como a obesidade se desenvolve na infância, isso tende a persistir na vida adulta da criança e expõe ela aos problemas de saúde, que são as doenças do adulto mesmo, doenças crônicas, hipertensão, a própria obesidade, é uma doença. Eu ia te perguntar, assim, quais alimentos prejudicam, né, a saúde da criança e o que elas desenvolvem? Quais doenças elas podem desenvolver? Bom, as crianças, elas adoram guloseimas. Vamos começar então? O salgadinho, o famoso salgadinho, as comidas de fast food, que são os sanduíches. As prontas, né? Principalmente os prontos, os das grandes redes, o refrigerante, o suco artificial. É isso que eu ia te perguntar. Vou até mostrar aqui, porque durante os nossos... Antes de começar o programa, você comentou sobre essa embalagem. Vamos explicar para quem está em casa. Engana, né? Engana. Pode observar que mais de 50% da embalagem faz alusão a uma fruta, sendo que, na verdade, aqui tem só 1% de polpa de fruta. Exatamente. O que induz ao consumo errado, achando que está consumindo uma coisa saudável. Uma coisa, gente, que a Cristiane, ela até mostrou pra mim. Aqui atrás, é interessante, mães, fiquem atentas. Aqui atrás, olha só, contém, acho que não vai dar pra pegar, porque é muito pititiquinho, mas contém 1% de polpa. Olha só que absurdo. Um absurdo mesmo, porque dá a impressão que a pessoa está tomando um suco de fruta, porque tem a fruta aqui na embalagem, sendo que na verdade é só açúcar. Está enganando a mamãe, enfim. Outro vilão, digamos assim. Outro vilão é o biscoito recheado. As crianças amam, é super prático. Tanto o salgadinho como os sanduíches prontos, isso é muito prático para as crianças comerem, principalmente para os pais. A modernidade, a vida agitada, a correria, vai na prateleira do supermercado, leva essas coisas para casa, né, na hora da fome vai lá e pega mesmo e come mesmo. Não tem jeito, né? Outra informação interessante que a Cris separou pra gente é a quantidade de açúcar. Isso, aqui nós temos um pacote de bolacha em torno de 14 unidades. Isso. E a quantidade de açúcar que tem aqui é essa aqui, eu quantifiquei. Vamos mostrar. Se dá para vocês verem aqui, açúcar. Tem 100 gramas de açúcar num pacote de bolacha. Uma criança come um pacote desse tranquilo. Facilmente. Senta na frente do sofá. Até porque elas ficam TV. Lá no videogame ou assistindo desenho e fica lá horas. E vai uma, outra e acaba comendo. Aí tá no doce, aí vai pro salgado. Deixa eu pegar um salgadinho lá, né? Faz aquela mistureira. Olha para vocês verem interessante. Olha o quanto de açúcar uma pessoa come. Pode colocar, vamos focar. Num pacote de bolacha. Gente. Tudo isso. Então, muitas vezes a gente tem que observar o que a gente está comendo, o que a gente está oferecendo para os nossos filhos. Os estudos recentes também indicam que para uma alimentação, para a criança ter uma alimentação saudável, ela precisa consumir principalmente alimentos vegetais. Então, Cris, é isso que eu quero chegar, porque o restante da mesa aqui está maravilhoso, os meninos vão focalizar, tem várias alternativas, mas como equilibrar? Porque não tem, tirar totalmente, falar que a criança não vai comer mais nenhuma guloseima, é praticamente impossível, né? Não precisa tirar totalmente, mas a gente tem que estabelecer horários para a criança, para ela comer isso em pequenas porções, longe das refeições, para não atrapalhar o apetite para a próxima refeição, né? E também controlar principalmente a quantidade. E como estimular a boa alimentação? Através da alimentação saudável. Então vamos lá, o que você separou pra gente? O que eu trouxe? Pra gente substituir, por exemplo, o biscoito, nós temos que incentivar o consumo também de biscoitos, só que biscoitos de aveia. Olha que interessante esse. Feito com fibras, porque a fibra vai dar saciedade, vai evitar que a criança coma muito, poucas unidades a criança já está satisfeita. Aqui, para substituir o salgadinho, eu trouxe aqui, ó, a maçã chips.
Olha que interessante, é muito saudável, é a maçã desidratada simplesmente. E é muito saborosa. Muito gostoso, é crocante. É crocante, dá essa sensação mesmo de salgado. Então, a gente saber escolher aqui, pra gente substituir o refrigerante, eu trouxe aqui uma dica muito legal. Vamos puxar pra cá. Vamos. Aqui tem suco de uva integral e eu trouxe água com gás. O que a gente faz? Geralmente a gente acrescenta, quando é muito forte, um pouco de água no suco. E a gente acrescenta um pouquinho de água com gás, vai ficar levemente gaseificado. É uma dica muito bacana para as crianças que gostam muito de refrigerante. Então vai estar tomando uma bebida saudável e muito parecida. É muito interessante. Depois, se vocês quiserem provar... Ó, eu vou provar sim. Agora, Cris, não é perigoso você introduzir, né, adequar tanto a refeição quanto o líquido? Isso não pode estimular a obesidade ou não? Não. A gente tem que ir substituindo. Fazendo essa mistura aqui, ok. Ok. A regra é sempre substituir. Né? Você controlar os horários, como a gente comentou, e fazendo substituições saudáveis para a criança. Vamos para os pratos, então. Isso aqui a gente trouxe algumas opções para incentivar a criança a comer, por exemplo, aqui... Nas frutas. O que eu fiz? A gente só mudou a forma de colocar no prato, porque se for ver não dá muito, a gente não teria que picar da mesma forma. Eu vou tentar, sem desmanchar até, levantar só um pouquinho, porque, gente, ficou maravilhosa isso aqui, ó. Vamos ver, meninos? Consigo? Olha só. Ficou. Uma bananeira maravilhosa, olha só. Nossa, não tem que segredo. Tem aqui para quem está em casa, vamos lá. Tem kiwi, tem uva, a banana e a tangerina. São várias porções, aqui dá para servir 2 pessoas, tranquilo, cada um come uma parte. E é muito saudável e a criança vê dessa forma, colocado dessa forma, chama atenção e incentiva o consumo. Vamos para o outro. Esse aqui eu não posso levantar, mas é maravilhoso. Vamos falar desse segundo. Aqui seria para incentivar o consumo de legumes. Nós temos aqui a ervilha fresca, sempre preferir fresco, não enlatado. O caule, aqui a gente fez a representação de um cogumelo na floresta. O caule, lindo. O caule é palmito e aqui em cima o tomate. Essas pintinhas são requeijão, né? Só para, tá vendo? Não é nada muito elaborado, apenas a forma de dispor isso no prato e oferecer isso à criança. Mas imagina a surpresa na hora que a criança vê, nossa, né? E esse último aqui, olha só. Esse aqui eu consigo levantar. Tá. Vamos ver. Pode ir falando, Cris. O que tem aqui? Nós temos o pão integral, junto com o recheio da sua preferência, pode ser requeijão, um patê, o que a criança gostar. E a gente colocou legumes aqui, no caso o pepino, que as crianças não gostam muito, né? Então a gente fez aqui um ambiente aqui, na forma de um jacarezinho. Olha que lindo. Fez os pezinhos. Esse é um pouquinho mais elaborado. Você precisa recortar o pão, tem um pouquinho mais de paciência. Mais de trabalho. Mas vale a pena, porque a criança vai consumir isso brincando. É lindo. É muito legal mesmo. Agora, Cris, fala pra mim então, assim, diante disso tudo, você como nutricionista, qual é a orientação para os pais, então? Os pais, primeiro, estabelecer... Porque eles são reflexo, né? São. Como mostrou no VT, os pais são um exemplo para a criança. Então, é muito importante que os pais favoreçam a educação alimentar para a criança antes que a doença apareça. Porque eles precisam, além de dar o exemplo, dar oportunidade para a criança, deixar a fruta picada na geladeira, comprar legumes, deixar isso... Por exemplo, eu também sou mãe, tenho filho, se eu não descascar a maçã, ele não come. Não vai pegar, né? É diferente de você pegar uma maçã inteira, uma maçã picada, a picada é muito mais chamativa. Opa, tá super fácil. Então a gente precisa facilitar mesmo para eles. Porque são 3 problemas principais, né? Entre outros, é claro, para o desenvolvimento da obesidade infantil. Seria o alto consumo de sacarose, que é o açúcar branco, como a gente viu, nas bolachas. Tanto o adicionado, que a gente adiciona no suco, no leite, como os embutidos, né? Que a gente viu aqui na bolacha, que estava escondidinho ali. Também o alto consumo de gorduras, através dos fast food, da batata frita, das gorduras saturadas, das carnes e o sedentarismo. Exatamente. Estimular a atividade física. Estimular a atividade física, porque os espaços estão cada vez menores para as crianças. Né? A gente precisa dar um tempinho, dar uma caminhada, dar uma volta, né? Levar essa criança num ambiente adequado, num profissional de educação física para passar algumas atividades.
sempre é bom também levar essa criança numa nutricionista ou num nutricionista. Procurar um profissional. Um profissional. Antes mesmo de estabelecer a obesidade. Antes, porque às vezes a mãe só leva no nutricionista quando o problema já está instalado. A gente precisa sempre fazer a prevenção. Exatamente. Bom, gente, no Tudo a Ver de hoje eu conversei aqui, deu uma aula pra gente. Cristiane Sabatini, obrigada. Obrigada a você. E até a próxima. Bom, gente...